Agora vamos para a outra aula, correção da atividade. Vocês peguem o caderno para vocês irem corrigindo. Eu vou ver se dá para eu gravar aqui tudo, aí eu corto e eu coloco no local de cada atividade, ó. Aqui, essa primeira parte eu vou colocar aqui, ó, produção textual do conto. Aí agora nós vamos para a aula 28, as figuras de linguagem. Aí o trecho da correção, a partir de agora, eu vou colocar aqui, certo? Para quem perdeu, acompanhar. Então vamos lá. Aula 28, pessoal, vocês iriam continuar o estudo das figuras de linguagem. Ela vale 4 pontos. Eu não coloquei a pontuação ainda não, mas vamos ver quem já fez. Ó. Vocês estão vendo a tela, né? Daniel enviou, Ana Beatriz, Isaac. Se levar, pessoal, a atividade mais de uma página, vocês coloquem. E eu gostaria que as atividades vocês fizessem perguntas e respostas. Porque só resposta fica ruim, até para a gente corrigir, para vocês compreenderem. Quando for estudar para a prova, tem que ter as perguntas. Aí Marina, Diego também, Érica já postou. Gustavo ainda não. E vocês não me mandem no WhatsApp não, vocês mandam sempre no aplicativo. Só em caso que não dê certo de forma alguma, quando é vídeo, às vezes não dá certo, né? Vocês enviarem. Aí você pode colocar pelo WhatsApp. O Elber ainda não e João Vitor também não. Então vamos lá. Vocês estudaram as figuras de linguagem 2, que é personificação, hipérbole, eufemismo, antítese e ironia. Quem não estiver vendo a tela, tem 2 usuários aí com o meu nome. Aí você clica num que você vai ver minha imagem, no outro você vê a tela do computador. Ok? Para vocês acompanharem. Aí vocês iriam ler as explicações da página 72 a 75. E a atividade era a segunda questão, né? Vamos já para ela. Deixa eu abrir aqui o livro. Começa na página 72, né? No segundo bimestre, vocês estudaram a figura de linguagem, metáfora, comparação, não foi? Agora a gente vai ver as outras. Vamos lá, vocês ficaram com dúvida na personificação? Ou prosopopeia? Para quem ficou em dúvida, ó, personificação eu vou revisar bem rápido. Ou prosopopeia, a mesma coisa. É quando você dá características humanas a seres que não têm vida. Você dá características humanas a seres inanimados, né? Que eles não têm vida. Ó, o exemplo aqui, ó, de grinalda branca toda vestida de luar. A pereira sonha. Pereira é uma planta, né? Então, ela sonha. Quem é que sonha? Não são seres vivos, seres humanos? Aí, essa característica foi dada a uma planta. Então, aqui é uma personificação, ou prosopopeia. Quando você dá características humanas a objetos inanimados ou a animais. Hipérbole. Hipérbole, pessoal, é o famoso exagero, né? Quando você exagera. Por exemplo, já pedi 1000 vezes para você não se atrasar. Já comi tantos pratos de comida. Ou estou morrendo de fome. Isso é uma hipérbole. Lembre-se, personificação dá características humanas a seres inanimados. Hipérbole é você usar expressões de forma exagerada, é aquele exagero.
morrendo de fome, morrendo de frio. Eufemismo. Já eufemismo é quando a gente quer ser mais delicado. Você usa palavras mais suaves. Ó, tem a definição aqui, ó, na página 74. Figura de linguagem, a gente troca palavras ou expressões por palavras ou expressões com um sentido mais suave, que tem um menor impacto. Por exemplo, ao invés de dizer que alguém morreu, que é uma expressão mais forte, você pode dizer que fulano de tal foi dessa para uma melhor, ou Deus levou e tal, né? Nesse sentido. Certo? Que a gente acaba usando muito, né? Tem pessoas que não usam e acabam chocando outras. Antítese. Antítese é legal, é quando você usa expressões que têm sentidos contrários. Tipo numa frase, triste, alegre, amor e ódio. Você usa palavras que têm sentidos opostos, contrários. E ironia, né, o que vocês adoram, é a gente dizer uma coisa querendo dizer outra. Você perguntar à sua mãe, por exemplo, que quer ir para casa de não sei quem, você já está voltando. Então ela está sendo irônica, né? Que é quando a gente usa uma expressão de um sentido contrário do que você pretende exprimir. Você diz uma coisa, mas na verdade é outra. E não sei se vocês perceberam, para ser ironia mesmo, depende do tom de voz da gente. O jeito da gente falar é que a pessoa percebe que a gente está sendo irônico, né? Pronto, aí vamos para a atividade. Atividade é na página 77, né? Pronto, 77, segunda questão, letra A, B, C, D e E. Segunda questão tem aí, vão acompanhando no livro. Algumas pessoas comem lagosta, outras não têm nem arroz e feijão. Desse lado do prato aqui tá lagosta, né? E do outro lado tá a frase contrária, mas com o pratinho seco, né? Sem nada. Aí vamos lá. Qual o objetivo desse anúncio? Aqui é um anúncio publicitário, ó, de uma associação. Associação, acho que é Gente Sem Fome, né? GV Sem Fome. Qual seria o objetivo de um anúncio desse? Aí tem uma frase aqui embaixo, está um pouco borrado no livro. Ó, enquanto algumas pessoas gastam fortunas em pratos caríssimos, ainda falta o quê? Comida na mesa de muita gente. Paradoxal, não? Aí você pode ajudar a mudar essa realidade se quiser. Qual será o objetivo desse anúncio? Aí eu vou analisar, pessoal, até pelo gabarito do livro, e vou comentando com vocês. Se tiver dizendo a mesma coisa que vocês colocaram, com as palavras de vocês, não é para apagar, pode deixar que eu vou considerar. Agora, se tiver realmente o contrário, não tiver respondendo a pergunta, aí você melhora a sua resposta. Então, pela lógica aqui, a gente analisa o anúncio. O objetivo, né, convencer as pessoas a ajudar as outras, né, na luta contra a fome. Porque demonstra que tem gente que compra pratos caríssimos, mas ainda tem pessoas que passam fome, né, que não tem o que colocar num prato para comer. Letra B. Observe a imagem e leia os textos verbais em destaque. Então, analisando a imagem e os textos verbais aqui embaixo. Com base em que figura de linguagem o anúncio é produzido? Se você analisar, você percebe que tem o quê? Uma contrariedade. Desse lado, no próprio prato, né? A própria imagem ela já indica a figura de linguagem.
Desse lado do prato não tem lagosta, que diz que algumas pessoas comem lagosta. No outro, que outras pessoas não têm nem arroz e feijão. Então, uns têm comida e outros não têm. Nós temos o que? Uma antítese, né? Ó. Porque antítese é a figura de linguagem que a gente usa palavras contrárias, né? Que tem um contraste de ideias. Letra C. Explique como essa figura de linguagem foi trabalhada na composição da imagem. Letra C. A imagem, ela mostra o quê? Não é duas metades do prato? Elas não têm um contraste, uma contrariedade entre si? Um dos pratos traz lagosta, né? E o outro traz o que é um alimento caro. E o outro é até modesto, ó, aqueles pratos mais... Esse prato aqui, ó, mais refinado, um prato de uma porcelana mais caro, né? Esse aqui, todo desgastado. Eu acho que é aqueles pratinhos de alumínio que é pintado. Então, o próprio prato, a gente percebe que tem uma diferença. E ele está virado para baixo, né? Está vazio, não tem nada. Que é o fundo dele. Ok? Letra D também, né? Ela foi... Que expressão foi empregada com o mesmo sentido de lagosta? Primeira pergunta. Aí, com base em qual figura de linguagem foi construído o sentido de lagosta? E dessa expressão no texto? Então, lagosta tem o mesmo sentido de que lá no texto? De pratos caríssimos, né? Ó, aqui tem lagosta e aqui, ó, embaixo tem pratos caríssimos. Quando fala em pratos caríssimos, está se referindo a quem? A lagosta. E qual seria a figura de linguagem? Nós estudamos no bimestre passado, né? Não está nessas 5. É a metonímia, não é isso? Pratos caríssimos. Quando você troca uma coisa por outra. Pratos caríssimos são os pratos que são caríssimos. Você está trocando o quê? O objeto pelo conteúdo. Aliás, o conteúdo pelo objeto. Ao invés de dizer que a comida é caríssima, você diz pratos. Quando você fala pratos, você está usando o objeto, mas você trocou pelo conteúdo. Na verdade, caro não é o prato, é a comida, a lagosta, ok? Então, na letra D é isso. Você explica que lagosta tem o mesmo sentido de pratos caríssimos e que a figura de linguagem é uma metonímia. Certo? Ainda tem a letra E. Que outra expressão do texto do anúncio é formada com base na mesma figura de linguagem? Então, qual é a outra expressão do texto que tem a mesma figura de linguagem? No caso, é o arroz e feijão, que também tem o sentido de quê? De comida, né? Ao invés de usar comida, fala assim, arroz e feijão, né? Que é também uma metonímia. Lá é a lagosta por pratos caríssimos e aqui arroz e feijão, se referindo à comida, com o sentido de comida. Beleza? Ó, só isso na letra E. Deixa eu olhar o chat. E aí, ficou alguma dúvida dessa questão? Responda no chat. Depois, se precisar, vocês mudarem alguma coisa na postagem da atividade de vocês, é só ir lá, exclui a foto da questão que você alterou. Aí você substitui, poste novamente. Como é a letra D? Vocês estão perguntando, né? Pronto, eu vou voltar para ela. Aí o vídeo eu estou gravando, eu vou postar lá no local da atividade. Quem tiver dúvida, dá uma analisada. Então, vamos lá para a letra E. Não, letra E não, letra D. Letra D, pessoal. Que expressão foi empregada com o mesmo sentido de lagosta?
A expressão com o mesmo sentido de lagosta foi pratos caríssimos. Aí depois, com base em qual figura de linguagem foi construído o sentido de lagosta e dessa expressão no texto? Você vai dizer qual foi o sentido de usar pratos caríssimos ao invés de lagosta. Que figura de linguagem usou? Você utilizou a metonímia, que é quando eu troco uma coisa por outra. A gente viu, tem vários tipos de metonímia, né? Lembra lá, o principal exemplo de metonímia que a gente viu é quando você troca o autor pela obra. Tipo, adoro Machado de Assis. Você não gosta, na verdade não é dele, é das obras dele, dos livros. Já que essa metonímia você está trocando o quê? Ao invés de usar o conteúdo, que é a comida, você trocou pelo continente, que é o que contém a comida. Que a gente chama de trocar o continente pelo conteúdo. Mas não precisa você explicar isso, né? É só colocar que é metonímia e que você trocou lagosta por pratos caríssimos. Deu certo, Marinha? Responda aí no chat o microfone. Pronto, mais alguma dúvida nessa, pessoal? Vai demorar porque vocês demoraram a entrar, né? Nem todo mundo entrou. Podemos ir para a próxima. A próxima agora é a terceira questão, né? Pronto, terceira questão da página 78. Vamos lá. Vamos ler a tirinha. De Calvin, né? Mas que dia? Parece até que eu... Deixa eu pegar o livro porque no PDF ficou muito borrado. Quando tem imagem, não dá para ler. Pronto, vamos lá. Ó, mais que dia. Parece até que eu fui atropelado, ele fala. Aí no segundo tem pimba. Aí lá no final, e agora? Posso afirmar com certeza. Viu só? Guarde suas hipérboles para quando precisar delas de verdade. Até uma crítica, né? Guarde suas hipérboles, que é uma figura de linguagem. Letra A, você vai reescrever a primeira fala empregando exclusivamente a linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa? É aquela linguagem padrão, aquela linguagem do sentido que a palavra tem no dicionário, o sentido padrão. Já a conotativa é o sentido figurado. Você vai reescrever a primeira fala no sentido denotativo. Como ficaria? Ao invés de mais que dia, quando a gente diz mais que dia, a gente já está dizendo que é difícil, mas a gente não escreve, né? Então, no denotativo tem que ficar claro o sentido. A gente não pode imaginar outra coisa. Aí a resposta, mais que... Deixa eu dar um zoom. Melhorou. Mais que dia difícil. Estou exausto e me sentindo muito mal. Então, esse seria o emprego na linguagem denotativa. Mas ele usou lá no seu sentido figurado, né? Ó, mais que dia, parece até que eu fui atropelado. Ao invés de dizer que parece que foi atropelado, ele está o quê? Exausto. Ou seja, se sentindo muito mal. Que palavra da primeira fala é retomada pela imagem do segundo quadrinho? Ó, que palavra da primeira fala ela é retomada, ou seja, ela continua.
pela imagem do segundo quadrinho. Vai ser a palavra o quê? Atropelado. Pois Calvin é atingido por Haroldo que passa correndo. Ele fala em atropelado no primeiro, no sentido de exausto. Aí ele é atropelado por Haroldo no segundo quadrinho. Então, atropelado, a palavra ela é retomada. Ela não está escrita aqui, mas ocorreu o atropelamento. Certo? C. O que caracteriza um hipérbole? Ele não fala lá em hipérbole, no último quadrinho, ele guarda as hipérboles dele para quando precisar de verdade. Então, o que caracteriza um hipérbole é uma figura de linguagem que tem o quê? O exagero, né? Ele não exagerou no primeiro quadrinho e aconteceu no segundo. Então, hipérbole é quando você usa do exagero. Letra D. O tigre Haroldo identifica corretamente a figura de linguagem empregada por Calvin? A pergunta, se ele identificou. A gente percebe lá no último quadrinho que sim, ele identificou. Pois Calvin, ele estava muito cansado, né? Mesmo cansado, ele não havia de ter sido atropelado, né? O emprego do termo foi exagerado. O fato de ele estar cansado, ele não foi atropelado por isso. Então, Calvin percebe, sim, o uso da figura de linguagem, que era o exagero dele dizer parecia que tinha sido atropelado. Na verdade, ele não foi. Ali tratava-se de uma hipérbole, para dizer que ele estava muito exausto, né? Muito cansado. Então, terminamos a terceira. Alguma dúvida, coloquem aí no chat para a gente ir para a próxima. Foi Gustavo escrever, que eu não entendi nada. Estão brincando de figurinha no chat, é? Compreenderam? Beleza? Agora, deixe-me ver. Vamos para outra. 78, né? Ah, não, terceira 78. Pronto, são só essas duas, né? É. Aí quem não fez ainda, poste as fotos lá no local da atividade. Quem fez e tiver que corrigir alguma coisa, corrija e mude, que eu só vou dar a nota amanhã, certo? Beleza. Se tiver que mudar alguma coisa, mudem, que eu só vou colocar a nota amanhã. Quem tiver com a atividade completa vai ganhar a pontuação máxima, que é 4 pontos.